Olá, pessoal, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou a Desirê Esquisato, eu sou farmacêutica e hoje aqui comigo... Bem-vindos, pessoal. Sou Rodrigo Gonçalves, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar de novo nesse episódio do Medicina Sem Edição. Hoje com a gente uma presença mais que especial. Estou aqui com a Érica Menezes, que faz muita inovação, conhece tudo desse mercado e vamos bater um baita bate-papo aí. Bem-vinda. Obrigada, eu fico muito feliz pelo convite. Obrigada por me trazer para o Medicina Sem Edição para falar de inovação em saúde. Eu acho que tem muita coisa para a gente explorar aqui. Obrigada, Érica, pela sua participação. Então, antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta. Desde quando ou quando foi que você iniciou na indústria farmacêutica? E queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória até você chegar, então, a trabalhar nesse cargo que é tão importante para falar de inovação e trazer essas iniciativas para a indústria. Perfeito. Eu costumo dizer que a minha carreira, na verdade, ela foi feita de inovação durante o tempo, porque eu passei por diferentes indústrias, eu comecei a carreira na indústria automotiva. Então, completamente diferente, passei por 3 áreas diferentes também. E só que com longas jornadas, tá? Então, eu entrego um pouco a minha idade aqui, né? Porque foram longas jornadas, não é que eu fiquei em menos de 1 ano, não. Foram jornadas pelo menos de 3, 5 anos em cada indústria. E conforme eu fui atuando, então comecei na área comercial, na indústria automotiva, aí eu quis ir um pouco mais para consumo, e aí fui para a área de alimentos, e ali tinha diversas categorias que têm um comportamento um pouco diferente. Ali eu fui trabalhar com inovação em compras, então era como que eu comprava o DNA de um produto de consumo, que era a parte de aromatização. E ali eu senti um gosto muito grande por inovação e falei, bom, a área mais próxima de inovação na indústria naquela época era marketing, então fui para marketing. E aí olhei, marketing não é só comunicação, né? Tem muito uma parte também de negócio, então de números, de PNL, de desenvolvimento de artes e de comunicação também. E dali eu fiz uma transição então para uma outra indústria, que foi a indústria da beleza. E dentro da indústria da beleza eu trabalhei com um pouco mais próximo do que eu atuo hoje, que é com a área médica, porque a gente trabalhava com dermocosméticos. E ali dentro desta empresa especificamente eu fiz uma transição de carreira para a inovação por conta de um MBA. Então, eu voltei a estudar, sempre estudei durante essa parte da trajetória, e voltei de um MBA internacional, onde eu fui para os principais hubs de inovação no mundo. Então, eu fui para a China, e voltei da China completamente com a cabeça do avesso mesmo, porque na época, foi antes da pandemia, inclusive, eles já tinham telemedicina muito bem estabelecido, me chamou muito a atenção. A questão de QR Codes, que hoje é muito comum, né, em restaurante, no nosso dia a dia, até em produtos farmacêuticos isso já existe. E na época lá, você já fazia pagamento por QR Code. Então, tinha muita coisa que era antecipado lá, né? Eu acho que muito porque, pelo foco na educação, com inteligência artificial há muitos anos, com inovação tecnológica há muitos anos também, e uma população, se comparado ao globo, parecida com a nossa em relação a número de habitantes mesmo, né, e potencial, quando a gente fala de potencial econômico muito próximo. Então, isso mudou bastante minha carreira, voltei para cá e falei, quer saber, eu acho que eu quero trabalhar com inovação. Então, como que eu, como uma profissional de marketing, que olha para o negócio como um todo, consigo trazer inovação para aquilo que a gente faz? Né? Não é só a questão do marketing digital, né? Então, como que a gente pode ir além na relação de produto da indústria com os pacientes ou com os consumidores, no caso. E foi assim que eu fiz essa transição, e aí depois dessa indústria de beleza, eu fui para a indústria farmacêutica, onde eu estou há 3 anos. E lá sempre trabalhando com inovação. Então, lá eu fiz a transição, né, de marketing para inovação aberta, que é um dos canais de inovação, né, das corporações. E lá, quando a gente fala no seu trabalho atual, quando a gente fala de inovação, você está pensando em inovação de medicação nova, de molécula nova, ou a gente está falando de como mostrar isso para o médico? O que você chama de inovação aí? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque tem diversas formas, canais de fazer inovação. A companhia tem, e eu acho que boa parte das indústrias, das farmacêuticas, elas têm inovação muito no seu core como inovação de produto. Hoje eu fico focada com inovação digital especificamente. Mas a tese de inovação ela é muito abrangente, porque eu acho que como qualquer indústria pensa
onde que ela está inserida dentro de um ecossistema e como que ela pode agregar valor a todo mundo que faz parte desse ecossistema. Então, tomando como exemplo a indústria farmacêutica, eu tenho os pacientes, eu tenho um relacionamento médico, eu tenho um relacionamento com as instituições, são os hospitais, clínicas, né? Eu tenho um relacionamento com as farmácias, que é o varejo, com o distribuidor. Então, eu olho para esse ecossistema e penso, como que de forma digital eu posso trazer inovação dentro dessa relação? Então, eu comentei da telemedicina lá na China, né? Que foi antes da pandemia, foi 2018 isso. A indústria já estava olhando para a telemedicina, porque a indústria ela se relaciona com o médico, né? Faz a visita médica. E quando veio a pandemia, a telemedicina não era aprovada no Brasil, mas era uma forma da indústria continuar com esse relacionamento e dos médicos, né, se atualizarem em relação aos novos medicamentos, às novas moléculas. Então, Rodrigo, não tem muito a ver com a inovação de produto especificamente, mas como que eu torno o meu relacionamento, a minha conexão com os diversos players, né, dentro desse ecossistema através de inovação digital. E eu tenho uma dúvida, assim, uma curiosidade na realidade, porque quando a gente começa a falar de coisas digitais e de inovação, igual você comentou da sua experiência na China, lá tudo é muito mais tecnológico, né? Parece que as pessoas já estão, sei lá, já nascem sabendo como funciona tudo. E olhando um pouco para a cultura nossa aqui no Brasil, eu queria saber, assim, por exemplo, como que é para você trabalhar com essas questões tecnológicas, digitais, digamos assim, e a gente sabe que a gente tem uma cultura que não é 100% digital. Depois da pandemia ajudou muito, mas se você acabou tendo, tipo, resistência ou dificuldade, ou enfim, ou a aceitação ela é muito boa. Ótima pergunta. Acho que tem um grande desafio. Tudo que é inovação é a quebra de um paradigma e as pessoas, de forma natural, acho que o ser humano, ele se sente mais confortável quando ele está dentro daquilo que ele já conhece, que ele já está acostumado. Então, que é o que a gente fala assim, a zona de conforto, ela é bem confortável mesmo. Então, é natural, qualquer mudança que a tecnologia faça, trazer um certo desconforto, porque a pessoa não conhece. E aí, até vou voltar um pouco para a questão da China. O que me chamou muito a atenção é que, na época, inclusive, eu fui tomar um café. Eu estava na fila, eu recebi o meu café. A hora que eu fui pagar, eles não aceitavam nem dinheiro, nem cartão. Era pagamento, aquele estabelecimento, ele só recebia pagamento através do digital, pelo o aplicativo WeChat, né, que é um aplicativo onde tinha meios de pagamento, tudo. O equivalente tudo. Aqui no Brasil é o nosso Pix, só Exatamente, só aceitava Pix. E aí um chinês muito cordial, solícito, pagou o meu café. E eu fiquei me questionando neste momento, exatamente o seu questionamento como é que as pessoas mais velhas também, que vieram de uma outra geração, lidam com esse tipo de questão. E na época, nem Pix existia aqui no Brasil. Então eu falei, cara, é impossível, como isso acontece? E lá, pelo que eu entendi, espero não estar errada, mas até equivocada, falei com os chineses, muita coisa, ela vem de maneira um pouco imposta. E naturalmente as pessoas passam a se adaptar. E isso foi um pouco com a questão das gerações. E quando eu paro para pensar no próprio Pix, o Pix ele não foi imposto, mas pela praticidade é tão grande que todo mundo... Eu vi um dado muito recente, foi agora, há 2 semanas atrás, eu fui em uma palestra sobre inovação e meios de pagamento. Se eu não estou equivocada também, aproximadamente 60% dos pagamentos no Brasil é Pix já. Já é o principal meio de pagamento. Isso só tem a avançar. E antes todo mundo tinha medo, né? Exato. Ninguém fazia Pix. Não, hoje o rapaz pedindo dinheiro na rua te pede Pix. Exato. Então, a resistência, ela sempre vai existir. Eu acho que é um grande desafio. Por isso que também a gente diz que, assim, inovação... Quando a gente olha para o meio como as startups trazem novas soluções para o mercado, que você vai testar, validar e aí se der certo você escala. É porque esse nível de aceitação a gente precisa pensar muito na jornada do usuário, na jornada, o que você vai trazer para o mercado e a aceitação disso para o mercado. Quando você gera muito valor para aquela pessoa, né, o seu cliente, para quem está recebendo essa solução, é natural, mesmo com a resistência, ela aceitar. Legal, né? Isso não é inovar por inovar. Exato. Eu trago uma melhoria para a vida da pessoa, ele vai. Exato. Agora, queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Quando, pensando até na nossa audiência, que não trabalha com inovação no dia a dia, quando
melhorar um processo que já existe ou quando eu vou pensar, não, eu preciso de inovar, preciso trazer coisa nova? Como é que você vê isso? E isso é uma ótima pergunta também, porque o que é inovar no final das contas, né? Inovar precisa necessariamente ser disrupção total, algo que não existia. Mas não, acho que inovar, ele tem a ver com você fazer algo de forma diferente. É que, claro, que existem os níveis de inovação, né? Tem inovação que é incremental, tem a inovação que ela é disruptiva, de fato, que é algo que não era conhecido, é completamente novo. Mas tem isso, eu acho que todo mundo é capaz de inovar. E hoje eu, como uma profissional de inovação, e aí talvez alguns colegas se assustem com isso, mas eu realmente acredito muito nisso, que é quando eu, dentro de uma corporação, o meu sonho, na verdade, como profissional, é que em algum momento a área de inovação ela não exista. Aí você fala, Érica, que absurdo, mas é verdade, porque ela deveria ser orgânica. Então, todo mundo é capaz de inovar. Hoje, eu acho que um dos meus papéis é empoderar as pessoas a enxergar as coisas de forma diferente. Eu tô lá para dar as ferramentas, para fazer a conexão com o ecossistema. Então, a minha área, ela é inovação aberta. Por quê? É um conceito que você não faz a inovação dentro de casa, o que é muito comum para P&D, por conta, inclusive, de patentes, né, algo muito sigiloso. Mas quando eu falo de inovação digital, as corporações, principalmente a indústria farmacêutica, se comparado com outras indústrias, como a indústria financeira, né, como o mercado financeiro, não indústria, né, mas o mercado financeiro, ela tem uma inovação um pouco mais lenta no digital. Então, é natural que eu não tenha a expertise de desenvolvimento de tecnologia dentro de casa. Algumas indústrias estão fazendo esse movimento, mas as que não têm não querem fazer esse movimento ainda para não ser tão disruptivo, porque exige muito investimento, uma mudança muito grande. O core business às vezes é outro. Né? Exato. Ela busca inovação em parceiros. Então, literalmente, buscar quem saiba fazer, né? E esse é o nosso papel. Então, assim, Rodrigo, no final, fazer inovação é realmente o que eu posso fazer diferente. O que eu posso testar dentro do meu processo para ver se tem uma aceitação melhor. Ou tem inovação também que vai trazer, na verdade, toda uma... não é nenhuma melhoria contínua, mas uma eficiência operacional. Então, também é inovação. Eu acho interessante que é um pouco da mensagem, é não fazer mais do mesmo. Exato. Né? A gente puxar coisas diferentes e, principalmente, eu acho que a grande questão da inovação é eu não vou mudar um processo inteiro, eu vou testar com pequeno, você falou isso bem, funcionou, é melhor do que o anterior, escala. Escala, E não, sei lá, mudar a comunicação digital com todos os médicos. Não, testa pequeno, exato. Foi bom, escala, né? Acho que é uma mensagem importante. Exatamente. Você trouxe a questão de ir para fora ter ido para fora do país, visto coisas diferentes, aí a Dê comentou lá num ponto de que muitas vezes a gente pensa lá na China, tem muita coisa muito avançada, mas eu vejo algumas coisas de ir fora, assim, a gente faz coisas muito boas, aí o chinês faz outra coisa muito boa, o inglês faz outra coisa. Essa vivência fora do país faz muita diferença, né? Porque dá para trazer coisas diferentes, ver culturas diferentes, ver o que funciona lá e não funciona aqui. Você acha que é fundamental, ou melhor, é importante conhecer esse mundo? É importante. O cuidado que eu teria, que é um cuidado que eu faço uma autorreflexão, é a gente tentar não ter a síndrome do vira-lata, que é achar que tudo que lá fora é melhor do que o nosso. E esse é um exercício que eu tento fazer de forma frequente. Mas sim, é muito importante, porque... Primeiro porque cada país ele tem uma fortaleza, né? Então, talvez não seja fortaleza aqui no Brasil, que a gente tenha uma educação fundamental à tecnologia. Isso talvez seja um privilégio ainda de escolas, universidades privadas ainda no nosso país. Coisa que em outros países isso já está na educação básica. Então, existem características dos países que são diferentes e que naturalmente a gente vai enxergar de forma diferente. Mas existem coisas também que são culturais, que podem te abrir a cabeça para trazer para o Brasil. Muita inovação, existe um livro, inclusive chinês, não estou puxando o saco da China aqui, é porque por acaso é coincidência, mas que chama Copycat, que é o conceito da China de que nada se cria, tudo se copia. Eu não sei se eu estou 100% de acordo com isso, mas de fato muita coisa ela vem de um legado de um outro país. Então assim, as grandes disrupções, inclusive em outros segmentos de mercado além da saúde, vieram de um teste, talvez de uma economia um pouco mais avançada, de uma economia um pouco mais madura, sim, e que foi implementada aqui.
né? Mas eu acredito no potencial do Brasil, como, por exemplo, o Pix, que a gente acabou de dizer, só existe no Brasil. Sim. Então, não quer dizer que a gente não tem o potencial também de trazer, mas abre a cabeça. Mas É bom. eu tenho essa visão também, eu acho que está aberto, porque é isso, cada país tem sua fortaleza. Então, a gente falou que a China, eu colocaria o Oriente todo, lá tem essa questão tecnológica, gadgets, eles são muito avançados. Você pega lá a Inglaterra, é muito boa de cultura, de lançar cultura, tanto em música quanto em moda. Aí você traz, sei lá, Estados Unidos, a parte financeira, liberdade econômica, é legal. Se a gente conseguir juntar o melhor dos cenários, o brasileiro é bom de adaptar as coisas. Sim. Então você pega um gadget e emenda com a parte de cultura e a parte de liberal dos Estados Unidos. A gente é muito bom em fazer esse arranjo, né? Exato. E eu acho que a melhor combinação é olhar quais são as oportunidades que a gente tem dentro do nosso país e, de repente, essas tecnologias e ideias externas e como que a gente adapta para cá. O que é muito interessante, até... eu fugi um pouco de saúde aqui, mas a gente já volta a falar de saúde. Existe um evento grande aqui no Brasil que chama Expo Favela, que é literalmente para inovação dentro da economia, dentro das comunidades no Brasil, que é muito comum. E tem coisas que é uma realidade muito pontual nossa, mas que ela pode ser implementada em outros países também. De lá sai uma realidade que é muito pontual, com uma inovação que outros países vêm aqui buscar esse conhecimento. Então, a gente também é referência com muita coisa dentro das oportunidades que a gente tem dentro do nosso próprio país, né? E aí, pensando na área da saúde, a área da saúde é extremamente regulada. Claro. E não estou nem falando só da medicação, e tem que ser, precisa de segurança ali para o paciente, mas a comunicação com o médico, com o paciente também é extremamente regulado. Como inovar nesse cenário? Porque a legislação não permite. Como é que você vê isso? Perfeito. Vou dar alguns exemplos até para a gente tangibilizar aqui. Tudo é muito regulado e, sem dúvida alguma, eu que passei por outras indústrias, posso dizer que é diferente fazer inovação na saúde. Exige um pouco mais de resiliência e de tempo. Não é uma inovação que você consegue virar uma chave e implementar. Ou uma tecnologia que eu consigo colocar em campo, né, na ativa, tão rápido. Por quê? Porque a gente está falando de saúde. Por mais que não seja uma medicação, às vezes é uma orientação sobre saúde e ela precisa seguir um protocolo médico, ela precisa ter uma validação médica. Então, fazer inovação na área da saúde é imprescindível eu ter médicos ou biomédicos ou especialistas farmacêuticos que me ajudem nessa comunicação ou na criação dessa tecnologia para que a pessoa que receba essa solução, ela esteja segura, né, dessa orientação. Então, a própria telemedicina, vamos pegar alguns exemplos, ela exigia muito uma questão de confidencialidade sobre os dados, é muito sensível, o seu nome, a sua idade e até a sua patologia, né? Então, ela precisa ter ali uma segurança de informação muito grande. Então, não foi tão simples assim aprovar a telemedicina no Brasil, tem isso. Vamos falar de bula digital agora com inteligência artificial. Poxa, acho que é o sonho de qualquer paciente, em vez de ter que pegar o papelzinho e, de repente, conseguir abrir o celular e ter a informação, fazer uma pergunta e ter a resposta. Ainda assim, a gente fez muito teste, porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela pode alucinar e trazer, de repente, uma interpretação incorreta, e cada ser humano é muito único. Então, por exemplo, se você tem uma mulher que, de repente, esteja durante o período de gravidez, qualquer pequeno erro, ela é uma pessoa mais suscetível. Então, tem que tomar todos os cuidados. Então, fazer inovação na saúde é mais desafiador, sim, mas tem muita coisa para fazer, né? Principalmente quando a gente pensa em dar acesso à saúde. Então, existem regiões no Brasil que talvez não tenha tanto acesso a médico, talvez a telemedicina seja um caminho. Pessoas que têm níveis de educação diferentes e que, de repente, a gente pode traduzir isso através de um áudio, de um texto para tangibilizar, né, uma educação à saúde um pouco mais abrangente para o nosso país. Existem aí outras inovações que a gente está indo além, que o nosso mercado não é muito maduro, mas é algo que a gente tem olhado muito, que é terapia digital, que é substituição de um medicamento, ou se não há substituição, de repente, algo que seja complementar a um tratamento medicamentoso. No final, ela precisa passar por um estudo clínico, assim como um medicamento, porque você precisa comprovar que aquela tecnologia, de alguma forma, traz benefícios para a saúde, em combinação com medicação ou não, né? Então, é algo que a gente tem olhado muito também. Então, existem muitos campos para inovar na saúde. E uma coisa que eu fico pensando também, que como você disse, né, é um ecossistema. Então, a gente tem um objetivo único, que é
melhoria para o paciente mesmo como um todo, pensando na área da saúde, mas a gente também tem quem começa lá no início, né? Então, por exemplo, as inovações que a gente pode trabalhar até mesmo para a força de vendas. Então, como que a gente pode trabalhar potenciais ou então até mesmo questões diferenciais, onde eu consigo também trabalhar com inovação com um time de campo para que esse profissional leve ainda mais conhecimento e compartilhe conhecimento com os médicos para que consiga capilarizar esses tipos de novidade, inovação em serviço, em atendimento, em saúde, que for, para vários lugares do Brasil, né? Então, eu acredito que é um ponto que é bem importante também. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente olha para a área da saúde como um todo, e aí voltando para aquele exemplo meu do ecossistema, o time de campo cumpre um papel extremamente importante, né? Seja de trazer conhecimentos de talvez uma molécula diferente, ou de repente até em um approach, né? Com médicos, né, Rodrigo, que existe o modelo de visita médica há muitos anos e existem oportunidades de inovar ali, seja na forma de approach mesmo, né, de como você conversa ali com o médico, de trazer informação ou de empoderar o próprio propagandista, porque é muita informação, é toda hora algo que é novo. Então, como que ele se empodera e traz informação? Ou na maneira de consumo da informação, gestão dessa informação, a forma de passar a informação, né? Eu me lembro, não estava na indústria ainda, mas estudei isso, o case dos próprios iPads, né? Antes era papel, a forma como a propaganda médica era feita, aí veio os iPads. Isso tornou muito mais dinâmico e visual. Qual que é o próximo passo agora, né? O que a gente pode trazer mais de artifícios para que seja mais leve, que o conteúdo seja absorvido de uma forma diferente? Então, tem realmente, Deise, muito campo para inovar também, olhando para a atuação da indústria farmacêutica como um todo. E é interessante ver isso, porque assim, quando a gente pensa aqui em São Paulo, você fica em São Paulo, a maioria das indústrias aqui, algumas no Rio, é um grande centro. Muitos médicos aqui têm acesso a estar no congresso, o último congresso, o congresso internacional, ele tem acesso a uma, sei lá, universidade, um hospital-escola, mas aquele colega que muitas vezes está longe, distante do grande centro, a fonte de informação que lançou o remédio novo é o representante. Então, eu preciso passar um pouco mais do que aquela informação superficial que vem no iPad, que antes era em papel ali. Eu preciso de deixar um residual com esse médico. Então, assim, a gente tem que pensar em formas mais efetivas de fazer isso. Com certeza. E hoje em dia, com a tecnologia, isso fica até cada vez mais tangível, né? Existem formas visuais, a gente vê o avanço que o audiovisual teve, até a própria indústria dos games, ou até a forma de você tangibilizar, trazendo o digital de uma forma que a informação ela é absorvida de uma forma não necessariamente só com a leitura. Então, tem muita coisa que dá para explorar, sem dúvida. E me conta uma coisa, assim, eu tenho 2 perguntas, mas eu vou começar por uma mais tranquila e a outra eu vou deixar para o final. A gente sabe que, principalmente para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos assistindo, que trabalham na indústria farmacêutica, que é um departamento novo, no caso, esse departamento de inovação, e tem várias pessoas que têm o interesse de entrar para tanto conhecer melhor, ou talvez que ache que se enquadre na vaga para trabalhar nesse departamento. O que você visualiza, assim, o que como profissional essa pessoa tem que ter, assim, tipo, uma dica ou uma sugestão, como começar nessa carreira. Exato. Porque você saiu do marketing e teve essa visão mais para esse lado. Então, qual que foi, assim, o que te chamou a atenção, ou o que você fala, putz, isso é um diferencial que fez sentido na época, ou algo do tipo assim? Perfeito. Eu acho que, antes de qualquer coisa, eu realmente acredito, não é nem acho, acredito que qualquer pessoa pode atuar na área de inovação. Assim como eu acredito que qualquer pessoa pode atuar em qualquer área, desde que ela se dedique àquilo. Então, não existe um momento certo, correto. Não, eu sempre empodero muitas pessoas que querem trabalhar com inovação e você tem, sei lá, 10, 15 anos em uma área específica. Eu tenho colegas de indústrias diferentes que tiveram carreiras, por exemplo, no jurídico e que hoje são heads de áreas de inovação. E aí você fala, mas como assim, né? Então, realmente tem que se dedicar, porque assim, inovação, o que exige? É você se atualizar muito de tudo quanto é tipo de tecnologia, e aqui é interessante, porque a gente está falando muito de coisa para a saúde, mas eu consigo achar
inovação e oportunidades para a saúde, às vezes em outra indústria. Sim. Isso é muito comum. Então, troca-se muito ali essa figurinha. Então, ser muito curioso e buscar sempre essas informações, se atualizar não só sobre as tecnologias emergentes. Agora a gente está falando muito de inteligência artificial, mas existem outras também tecnologias que são importantes acompanhar, entender a evolução e refletir como que ela se encaixa dentro da realidade que você está vivendo. Acho que um segundo ponto é se aprofundar naquele negócio que você atua. Então, saúde para mim foi um desafio, pela complexidade que a saúde é. Então, eu precisei entender muito para conseguir agregar valor com o meu conhecimento de tecnologia. Não adianta eu trazer uma inovação que, de repente, não vai cumprir com os protocolos ou trazer a segurança. Então, esse é algo super importante. E relacionamento interpessoal, porque quando a gente fala de inovação, é importante você estar conectado dentro de um ecossistema. Sejam elas startups, sejam os desenvolvedores de tecnologia, os hubs de inovação, as diferentes indústrias, porque, de novo, você consegue encontrar inovação em indústrias diferentes. Tá ligado não só à inovação no seu país, mas o que está acontecendo no mundo, os movimentos, porque inovação tem a ver com risco. E o melhor, eu acho que um bom profissional de inovação, ele tem que inovar com riscos calculáveis, que é até onde eu não coloco a vida de alguém, de repente, em risco, sendo ousado também. Então, acho que essas são um pouco das características de um bom profissional. E aí você falou de estar aí antenado. Onde estar antenado? Livro, revista, internet, Google, evento, viagem? A gente está literalmente sendo bombardeado por informações agora. Então, esse é um grande desafio, né? Onde encontrar. Existem vários portais que podem trazer mais informações sobre isso e canais específicos. Mas acho que, para começar, talvez a minha dica principal eu fui estudar para entender os conceitos. Porque depois que você tem os conceitos bem estabelecidos, você vai escolher qual que é a fonte que te agrada mais. Mas hoje, assim, boa parte dos canais de comunicação tem uma pauta específica de inovação, né? Então, para não ficar aqui dando, como é que fala, estrelinha para vários, mas assim, todos os canais dos jornais e revistas mais conhecidos sempre tem um canal de inovação lá. Procura que vocês vão achar. Isso é um fato. Que aí é uma forma de se atualizar. Hoje, com um chat GPT da vida, o próprio Google, que já tem a inteligência artificial ali, qualquer pergunta que você tem sobre inovação quais são os principais canais para saber sobre inovação na saúde? Ele vai te dar uma lista. Ou onde encontrar atualizações sobre inovação em saúde também. E, claro, que buscar as suas referências. Eu acabo seguindo não só no LinkedIn, mas também, às vezes Instagram ou até colunas onde algumas das minhas referências de inovação escrevem. Que são aquelas pessoas que realmente sempre trazem as tendências de forma um pouco mais antecipada. Não esquecendo dos canais internacionais, que são sempre importantes acompanhar também. E os hubs de inovação, porque existe uma questão de você se informar por informação, mas existe na questão de relacionamento. Então, estar próximo dos hubs de inovação. Aqui no Brasil, eu sei que a gente fala muito de São Paulo, mas o Brasil está com uma diversidade muito grande. A gente tem hubs de inovação em Florianópolis, como a ACAT, por exemplo. Você tem o Instituto Caldeira em Porto Alegre. Você tem aqui em São Paulo o Cubo Itaú. E aqui em São Paulo tem vários outros. Tem Distrito, tem vários outros. Então, no próprio país... Tem BH, você tem Nordeste, tem você tem BH, Recife. Tem Recife é um outro campo muito bom. Exato. Isso. Então, assim, se conectar com esses hubs é super importante. E algo muito importante também para quem quer trabalhar com inovação é saber sobre colaboração. A gente precisa estar muito aberto também, não só de sugar o conhecimento, mas também de entregar o seu próprio conhecimento, né? Então, isso é super interessante. E isso é uma coisa que eu vejo em quem mexe com inovação e é bem interessante. Essa troca, né? A gente, até há muito pouco tempo atrás, a gente pensava que uma grande ideia tinha que ser guardada porque é sua, você teve uma grande ideia, não fala... Hoje, a visão é justamente o contrário. O importante que vai fazer diferença é a sua execução. Então, a ideia... Exato. Troca ideia, troca informação, você vai aprender um pouco, você vai ensinar um pouco e tá tudo bem, né? Até porque a execução é o que faz a diferença. No final das contas, você pode ter uma ideia genial, mas se você não colocá-la em prática e validar ela não tem tanto valor, né? Então... eu tô sentindo, assim,
bom, da época que eu trabalhava mais de fato dentro da indústria, que isso está acabando um pouco. Eu lembro que lá no passado, não vou falar de idade aqui, mas lá no passado existia uma tecnologia ou alguma coisa de algum projeto novo que você ia implementar, geralmente o pessoal segurava. Não contava para ninguém, Claro. executava. E aí, depois que já Você se passou, divulga, que você divulgou, que você foi case de sucesso, você ganhou premiação, você fez não sei o quê. Aí você falava, olha, eu fiz isso. Então, hoje eu vejo, né, principalmente aqui na empresa, eu vejo que está acontecendo bastante essas trocas entre os próprios departamentos, né? As BUs que são diferentes, ou talvez gerentes de produto que estão compartilhando algo, alguma inovação, alguma coisa que foi implementada que está dando certo, compartilha com o colega do lado, o que for, e as coisas parece que estão se disseminando mais fáceis, assim. Antes eu sentia que tinha um pouco de... Sim. Eu tenho um amigo que trabalha muito com startup, ele fala, cara, sua ideia não me importa, paga de bobo. Ele estava falando isso, a gente estava falando de uma startup que estava em negociação lá, e aí um mocinho, um moleque de 20 anos, teve uma ideia legal lá e veio apresentar para ele. É um baita investidor. E aí o rapaz veio lá com um NDA para ele assinar. Ele falou, cara, para que você está me dando um NDA, velho? Ideia igual essa sua, tem 4 de manhã antes do café. Para. O importante é eu quero saber o que você vai fazer com isso. Você tem capacidade de botar isso de pé? Você consegue fazer? É isso. Então é uma bobagem a gente ficar guardando ideias. As ideias estão aí. Com inteligência artificial, cada vez a gente consegue desenvolver melhor ideias mais possíveis de serem colocadas em ação. O negócio é colocar em ação. É colocar em ação. E teve algum case, assim, Érica, por exemplo, desde quando você trabalhou com inovação, que você falou, putz, isso daqui vai dar muito certo, e você teve muita dificuldade das pessoas comprarem a ideia? Sempre tem a resistência, tá? Assim, ela sempre vai existir. Vou puxar lá do meu histórico. Quando eu voltei da China, teve aquela questão do QR Code. E não tinha pandemia, gente. E eu falei, por que a gente não coloca nas gôndolas, e eu trabalhava numa indústria ainda que era mais consumo, traga o QR Code, e é uma forma de você interagir, porque a gente fala muito do omnichannel, né? O que é o omnichannel? É você trazer uma experiência do físico para o online, enfim. Eu lembro que na época houve uma resistência total dentro da empresa, tipo, por quê? Ninguém vai nem saber. Mexer que tá certo. As pessoas acham que tem que baixar aplicativo para ler o QR Code, e nem precisava. Diversas resistências. E isso foi ali em 2019, né? 18, 19. 2020 veio a pandemia. O que salvou a interação, inclusive, foi o próprio QR Code, porque na época criou-se uma solução onde você conseguia experimentar maquiagem ou um dermocosmético com cor através de um QR Code. Você ia no site, você não tinha mais a loja física para experimentar. Então você tinha que literalmente ir lá... fazer uma prova virtual. Daquele item. Então, assim, sempre é muito doido, porque você fala assim, poderíamos ter sido o primeiro se fôssemos um pouco mais ousados, né? Mas não, né? Precisou ouvir isso um pouco. E eu entendo também, porque logo depois da pandemia, teve a própria televisão, né? Os programas, vamos falar de massivo, da televisão brasileira já trazia o QR Code para participar de campanhas e tudo mais. Sim. Então, esse tem uma resistência. A outra questão foi com telemedicina. Então, além de trabalhar com inovação, fazendo parceria com startups ou com desenvolvedores de tecnologia, a gente também trabalha com fundos de investimento, a gente investe em algumas tecnologias e a ideia é realmente fazer apostas, né? Investimento de risco tem um pouco disso. Você não necessariamente sabe o que vai acontecer, e foi o que a gente se antecipou com telemedicina, que ainda não era aprovado, mas a gente sabia que com a digitalização poderia ser que a relação com o médico ia mudar. E para a gente era importante acompanhar essa tecnologia. Claro que fazer nada fora da lei, mas já que foi bem aceito durante a pandemia, porque foi uma solução, a gente falou, opa, eu acho que isso realmente vai engatar de alguma forma. A gente vê ainda a importância da relação médico-paciente, propagandista-médico, de forma presencial, e eu acho que dificilmente, não vou dizer que não, mas dificilmente vai ser 100% substituída, mas a telemedicina cumpre o seu papel aí, né, de trazer mais acessibilidade, de repente, para atendimento médico, entre outras coisas. Então, teve ali uma resistência, mas foi um bom case, né, a gente conseguiu acompanhar e surfar a onda dessa tecnologia. Mas agora eu vou colocar o Dr. Rodrigo na sinuca de bico, porque na realidade, assim, você foi a pessoa que teve ideia, digamos assim, vamos pegar da telemedicina,
que veio e tal, e trouxe, queria se implementar. Como vocês, então, da área médica, receberam isso? Porque tô pensando na área da saúde, Sim. no nosso público aqui, porque Sim. querendo ou não, a gente sabe que existe também algumas resistências, e eu não tô falando só nesse caso de telemedicina, mas até, por exemplo, com dispositivos novos que estão vindo para medicações, existe meio que Tem um um medo, bloqueio, tem um né? bocado do medo do novo. Eu sinto que ainda na nossa população isso tem um desafio que a gente muitas vezes considera como geracional, mas não sei se é geracional, porque tem gente mais velha e mais nova que tem medo de mudar. Isso existe, mas eu acho que tem que ser tentado, sabe? Existe lá, quando você pega lá, existe até a curva de Rogers de inovação lá, que tem algo na casa ali de 3% das pessoas que são muito disruptivas, que gostam muito do novo, aí vai ter uns 10%. Então, dá os 15 primeiros por cento, são pessoas que vão pegar logo de cara. Tem uma massa que vem logo depois que demora, e isso existe. Mas tem um pouco do que a Erika comentou, eu acho que é o momento da inovação. Às vezes você tem uma inovação muito boa, mas o mercado ainda não está Não pronto. tá maduro. Quando você falou do QR Code, eu sou uma pessoa, eu gosto de novidade, eu sou sempre, tô vendo um gadget novo, um negócio novo, eu gosto de uma tecnologia. Eu gostava de QR Code, sei lá, em 2015, quando ele surgiu, eu já gostava, brincava com aquilo e todo mundo olhava, o que você está mexendo com isso? Ninguém vai saber mexer nisso, ninguém sabe acessar, tem que baixar um app para acessar. Lá em 2018, talvez, eu coloquei no Dante, eu trabalhava no Dante Pazanese, e eu coloquei tem uma reunião toda sexta-feira com todos os médicos do Instituto, que é o fórum lá de medicina do Dante. E a gente discutia um caso clínico, uma aula, sempre tem. É uma reunião importante, estava todo mundo do Instituto, então, assim, a média de audiência é, sei lá, 250 até 400 pessoas, é um público grande, e a gente queria trazer mais coisas legais, umas apresentações mais interativas, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu coloquei foi, vamos trazer umas votações para cá, vamos botar um QR Code, e o Gum, que era o chefe do setor que organizava, gostava também da novidade, coloquei o QR Code. Ninguém sabia usar aquilo, olhou para aquele negócio. Não, Que é esse negocinho quadriculadinho aí? E não sabia como é que baixa, onde que não sei o quê. E assim, 400 pessoas na plateia, tinha 20 votos. E aí foi passando. Depois da pandemia, eu sei que eles ainda usam. Hoje, se botam um QR Code, todo mundo sabe o que é. Então, é uma inovação que é super legal, mas veio fora do time. Então, também precisa ter um pouquinho de resiliência nisso ali, Total. insistir. E às vezes saber, ó, é muito legal, funciona super bem, mas não pegou, porque Exato. também mudar. Porque é um pouco do que a gente falou no início da conversa. Eu acho que, de alguma forma, você tem que facilitar muito a vida da pessoa. Sim. Se ele vai inovar, ele tem que baixar um app, fazendo não sei o que, ele não vai. Exato. Eu queria até deixar uma mensagem, assim. O te ouvindo me fez essa reflexão e eu falei, nossa, cheguei num ahá aqui, que é, toda inovação, ela exige educação. Já parou para pensar? E aí a gente está falando desde coisas mais, eu vou sair do digital, vamos para a medicação. A medicação, quando você lança uma molécula nova, a primeira coisa que você se preocupa é como que eu trago essa informação para o corpo clínico, para os médicos, né? Então, é uma educação médica sobre o perfil de paciente, de como aplicar, enfim. E no digital é a mesma coisa. A gente também precisa educar o nosso público sobre o benefício daquele uso e como utilizar. Então, ouvindo você falar do QR Code, eu falei, é verdade, se as pessoas soubessem que era tão simples quanto abrir a câmera do celular, ia ser muito mais fácil, as pessoas talvez aderissem melhor. Então, a inovação, ela exige a educação, a compreensão daquilo que está por trás, porque como é algo novo, já que ela não sabe lidar com aquilo, se ela entender que é fácil, né, de utilizar, o que vai te trazer algum benefício, talvez a aceitação seja diferente. Sim. E tem uma coisa que eu li num livro recente que fala um pouco dessa história da curva de adoção de inovação e que muitas vezes quando a gente lança uma coisa, lança um produto, eu quero que 100% da população use, ou pelo menos do meu público-alvo. Você não vai conseguir fazer isso. Não vai. O que esse livro recomendava é foque nesses primeiros 10, 15%. Se esses caras utilizarem, tá ótimo, porque
se a sua inovação é boa, eles vão ter um ganho de rendimento, vão ter um ganho de aproveitamento, vai ser bom. Eles vão mostrar para o segundo grupo, e aí esse grupo vai naturalmente. Então, assim, foca em quem quer inovação. Exato. Não fica lá quebrando a cabeça com aquele cara, não gosto, eu tenho medo, eu tenho receio. Esse não vai. Não vai, né? Não adianta. Pois é. Boa. E assim, eu acho que a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Então, Érica, eu já quero agradecer. Não sei, Dr. Rodrigues, tem alguma última pergunta para fazer? Tem vagas de inovação, tem vagas. Não, a gente poderia ficar conversando aqui mais uns 10, 20 minutos, assim. Mas você quer fechar com alguma coisa? Eu queria uma coisinha. Sim. O que você está vendo de tendência de mercado? Boa. Aí? Perfeito. Bom, eu sei que vai ser repetitivo, tá todo mundo ouvindo falar de inteligência artificial, mas eu acho que a gente vai realmente ver uma evolução da inteligência artificial. A gente está passando por essa curva de educação, que as pessoas perderem um pouco o medo de interagir, então você vê a tecnologia um pouco mais acessível, quando você entra no próprio Google e você faz uma pergunta, ela te dá ali uma resposta, né, e as fontes de onde vem essa informação. Isso vai ser super interessante, porque eu não vejo a inteligência artificial como uma substituição do ser humano, e sim a forma de potencializar o ser humano, seja o médico em soluções, ou até para o próprio paciente, a gente fala do Dr. Google, né? Mas talvez de te trazer para um atendimento médico um pouco mais acertado, do paciente entender a importância da prevenção. Então, falei de tendência, quando eu falo de tecnologia, a inteligência artificial, acho que vai ajudar muito na área da saúde, né? Para diversos Não casos. só de comunicação, mas de diagnóstico também. Também, sem dúvida alguma. Muito de diagnóstico nem se fala, né? Sem dúvida alguma. Então, falei de tecnologia. Outras tendências que eu vejo para a saúde no mundo é a questão da prevenção. Eu acho que o Brasil ainda não chegou neste momento, acho que o mundo ainda não chegou neste momento, mas se você vê países um pouco mais avançados com esse conceito de, em vez de você tratar uma doença, é o quanto você consegue cuidar da sua saúde de forma preventiva. Isso traz benefícios para todo o sistema de saúde como um todo, para o paciente, para o médico, enfim, para todos, né? Como saúde geral. Só um ponto nisso, eu vi recentemente, tem um colega médico, não o conheço, mas um médico lá em Los Angeles, que ele lançou uma clínica totalmente nesse conceito. Você paga uma mensalidade para ele e ele é seu médico. Independente de você ir na consulta, ele está ali para cuidar de você, você paga uma mensalidade e ele vai fazer prevenção. Eu não tenho nada, não estou sentindo nada, mas ele de vez em quando vai entrar em contato, ou você com ele, para pensar nisso, para evitar sua doença, evitar sua... E aqui, gente, a gente está falando de doença, mas pode ser evitar uma gripe, evitar uma dor de barriga. Eu acho que tem tudo isso, né? Então, isso para mim é uma grande tendência. Personalização na saúde, eu acho que é o grande sonho, e não à toa a indústria farmacêutica tem olhado muito para a inovação, que é chegar em um nível de dosagem e de medicação. Vai precisar de um pouco de genética, um pouco de fenótipo. E é ótimo você falar de genética, porque tá aí algo que eu também acho que avançou muito. Os testes genéticos era algo completamente assim, ainda é inacessível para a grande população, mas já está um pouco mais acessível em relação à precificação, que é entender literalmente a sua genética, como que tal molécula vai se comportar no seu corpo. Isso é uma grande tendência. Outras coisas que eu acho muito bacana quando a gente fala de acessibilidade, que é a saúde da mulher. A gente ainda tem muitos estudos clínicos pautados, né, em um público muito masculino, e por isso a gente vê os gaps, né, de tratamento para a mulher. Então, quando a gente fala de menopausa, por exemplo, a gente vê muitas tecnologias e muita gente olhando para isso, que antes era assim, o fogacho, né? Eu não sei se tem um nome mais técnico para isso, mas enfim, é algo normal. Não é normal, tem como prevenir. Então, olhar para isso, a saúde feminina está vindo com foco e muito com coisas tecnológicas também, isso é super interessante. Que mais? A importância da alimentação para a saúde como um todo. Então, esse olhar para a saúde de forma complementar. Eu acho que eu terminaria com a parte de terapia digital, que é algo muito novo, é um mercado nosso que ainda está começando. Acho que o Brasil tem algumas iniciativas, tem alguns empreendedores que buscaram muita informação fora e estão trazendo para cá. Ainda não tem uma grande adoção, mas que pode ser, de novo, um grande complementar do tratamento medicamentoso para insônia, por exemplo, através de estímulos auditivos ou de meditação, para você diminuir um pouco, né, a carga de medicação que esse paciente tem que tomar, até tratamento hormonal. Então, como que através de
acompanhamento dos seus biomarcadores ou de sensores, né? Você consegue, de repente, prevenir uma gravidez sem ter que fazer um tratamento hormonal. Enfim, eu acho que tem tanta coisa para acontecer e tem muitas tendências em saúde. Então, é empolgante. Eu ficaria aqui horas falando sobre as tendências também. A gente ficaria conversando aqui também. Mas antes de encerrar e agradecer, Érica, pela sua participação, eu também queria aproveitar e deixar o agradecimento especial, principalmente para toda a audiência que deixa os recadinhos para a gente nas nossas redes, que estão falando sobre os nossos participantes, quando tem os assuntos que são interessantes. Então, obrigada, pessoal, também pela audiência de vocês. E obrigada a vocês dois, Dr. Rodrigo, principalmente a Érica, pela sua participação. Foi super rico e eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar bastante aí que está assistindo a gente. Bacana, obrigado. Muito obrigada.